se preparar para uma entrevista de uma forma que vá fazer você se destacar dos demais candidatos? Se você está passando por um processo seletivo, mas não se sente muito confortável, muito seguro no momento da entrevista, fica comigo até o final, porque eu vou dar dicas valiosas que vão fazer você se tornar o melhor candidato do processo seletivo, beleza? Então, se você já gostou desse tema, curta, se inscreva no canal e comenta aqui quais outros temas que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. Agora bora lá para a primeira dica. Primeira dica é o seguinte, tem a ver com preparo. Preparo no seguinte termo, de você sentar a bunda e entrar no site da empresa e avaliar quais são os quesitos culturais, quais são os valores culturais que norteiam aquela empresa. Por quê? Conforme você for avaliando quais são os valores culturais, é importante você ir conectando com a sua experiência profissional, experiência de vida que tem a ver com aqueles valores culturais. As empresas que mais bem remuneram no mercado, elas costumam avaliar nos candidatos o quanto ele está perto ou longe dos quesitos culturais daquela empresa. Então se prepare com exemplos reais que você viveu e que estão conectados com a cultura que está ali no site, da cultura organizacional. A maioria dos candidatos não fazem esse exercício. Então se você fizer isso, você vai estar milhas à frente de outros demais candidatos. Segundo ponto importante é o seguinte, se você conhece alguém que já trabalha na empresa onde você tem interesse, que você está concorrendo a uma vaga, busque essa pessoa e pergunte sobre questões de clima ou se ela tem dicas em relação ao processo seletivo. Isso também vai te dar dicas valiosas, informações valiosas que vai te posicionar alguns passos à frente diante de outros candidatos que nem fizeram esse tipo de exercício. Agora, se você não conhece ninguém, tá tudo bem, não é isso que vai te tirar do ringue, tá bem? Você pode buscar talvez essas pessoas até mesmo pelo LinkedIn, buscando se conectar e até mesmo pedindo algum café online para você pedir dicas, dizendo que você tem interesse em trabalhar naquela empresa e gostaria de colher informações como percepção pessoal, quais são as dicas, etc. Isso, obviamente, para quem é mais cara de pau, né? Que não liga de se conectar com as pessoas do LinkedIn. Mas no geral, se você já conhece alguém, aproveite essa chance. Se você não conhece, tá tudo bem, não é isso que vai te tirar do processo, tá bom? É só uma dica adicional caso você já conhece. Muito que bem, dito tudo isso, então, se você já avaliou a questão da cultura e você já linkou com experiências pessoais, você já buscou referências de alguém que já trabalha lá dentro, essa pessoa já te contou como é trabalhar lá dentro dessa empresa, agora sim você vai para o terceiro ponto que tem a ver com o preparo do seu look, o preparo da sua roupa. Pois é, uma imagem vale por 1000 palavras, então é importante que você tenha pelo menos um dia antes um preparo de qual que é a roupa que você vai usar durante a entrevista. Se você não tem ideia de como que é a vestimenta mais adequada na empresa, então eu diria para você, vai com aquela camisa branca e uma calça preta. Acabou. Não tem erro. É o clássico, tá bem? Para as mulheres, muito importante que vocês vão com acessórios talvez mais neutros, com a maquiagem mais neutra, enfim, nada muito chamativo. Por quê? Porque quem tem que chamar atenção é você, em termos de experiência, em termos de experiências que você já teve na vida, na parte profissional, tá? Por quê? Porque quem tem que se destacar dentro de um processo seletivo é você em termos de experiências profissionais. Então, evite utilizar acessórios que podem desviar a atenção do recrutador, do entrevistador. Eu sei que é super polêmico o que eu tô falando, enfim, depois a gente pode gravar um vídeo falando somente sobre a aparência do candidato, se isso ajuda ou não dentro de um processo seletivo, tá bom? Então, se você gostaria que eu falasse mais sobre esse tema, sobre a aparência, importa ou não dentro de um processo seletivo, comenta aqui nos comentários. Muito que bem, então a gente já falou da roupa, agora o quarto ponto de preparo tem a ver com a agenda. Busque você chegar pelo menos 30 minutos antes da entrevista. Se for presencial, chegue 30 minutos antes
pelo menos 30 minutos antes. Se for uma entrevista online, esteja já disponível pelo menos 30 minutos antes. Por quê? Para dar tempo de você começar a focar, de você começar a se concentrar. E principalmente se você for presencial, você avaliar como que é o clima da empresa. Como que as pessoas estão lá dentro. É importante para você começar a se ambientar e não chegar esbaforido, ansioso. Tudo isso soma pontos para você falar de um jeito muito mais poderoso, muito mais impactante durante a entrevista. Quando você chega centrado, quando você chega ali concentrado, ou seja, sereno, você percebe, eu consigo perceber em candidatos muito mais potência, muito mais poder na fala e no posicionamento. Agora, se você já chega mais ansioso, esbaforido, todo assim cheio de coisas, né, pendente, isso também traz uma energia mais caótica e faz com que desvie a atenção do recrutador e do selecionador. Então, busque chegar antes, pelo menos 30 minutos, beleza? Agora sim, já dei todas as dicas possíveis em relação ao preparo. Vamos falar sobre a entrevista em si. Conforme eu for falando aqui sobre esses aspectos que é buscado durante a entrevista, atitudes que são avaliadas durante a entrevista, eu recomendo que você faça uma anotação por aí no seu caderninho e busque anotar exemplos reais que estejam conectados diretamente com essas atitudes que eu vou falar, principalmente atitudes buscadas por empresas que mais bem remuneram. Nem vou falar da parte técnica, tá bem, gente? Porque existem milhões de carreiras, milhões de cargos, não tem porquê eu falar aqui do aspecto técnico, do que é buscado tecnicamente em todas as vagas do mundo, não tem como, é impossível. Mas eu vou falar em termos de atitude. Quais são as 4 atitudes mais buscadas pelas empresas que mais bem remunera aí no mercado? Então, a primeira atitude mais buscada pelos recrutadores e selecionadores tem a ver com senso de equipe. Então, o que o recrutador está querendo saber? Quais foram os exemplos que você já viveu que a sua vivência, a sua entrada no time foi fundamental, foi a virada de jogo? O que você fez dentro de um time, por mais que você não tenha sido chefe ou líder de equipe, o que é que você fez de forma que aquela equipe mudou, fez com que as pessoas tivessem uma mudança de comportamento, de atitude. Então tenha exemplos conectados com esse senso de equipe. Não é somente você ter trabalhado e se dado bem em equipe, porque esse é o grande erro que a maioria dos candidatos acabam cometendo. Não é aquela questão de coleguismo, de companheirismo, não. Nesse quesito, o recrutador está querendo buscar sobre as questões de o que você fez de diferente, como que você se posicionou, qual foi a peça fundamental, por que você é a peça fundamental dentro de um time, beleza? Segunda atitude mais buscada numa empresa tem a ver com a atitude proativa, muito conectado com o primeiro ponto que eu acabei de comentar, não é mesmo? Então, o que tem a ver com essa atitude proativa? O recrutador quer saber se você é uma pessoa capaz de pensar por si próprio e ir lá e resolver o que tiver que resolver sem que ninguém peça. É uma pessoa que tem uma visão crítica, que consegue avaliar e resolver sem que ninguém fique lá em cima dela pedindo e etc. Então, quais são os exemplos reais que você viveu e que estão conectados exatamente com esse tipo de experiência, com essa experiência de você conseguir, vai lá e resolve? Vou dar um exemplo. A minha irmã, ela trabalha numa gráfica e ela é designer dessa gráfica. Teve um momento em que, num dia, ela estava me contando que todos os atendentes do balcão estavam ocupados atendendo determinados clientes. Mas chegou um cliente novo lá que ficou esperando um tempo para ser atendido. O que a minha irmã fez? Ela levantou da sala dela, saiu do computador e foi lá atender aquele cliente que não estava sendo atendido por outros atendentes que estavam ocupados. Então, minha irmã teve uma atitude proativa. Nenhuma pessoa pediu para ela, não foi o dono da gráfica, não foi o líder dela, ninguém pediu. Ela simplesmente saiu da função dela para ir lá atender o pedido e tirar de frente, né, aquele cliente que estava começando a ficar mal-humorado. Então, são esses exemplos que você precisa buscar. Quais são os exemplos que você tem em relação à atitude de você ser proativo, beleza? Terceira atitude mais buscada nas empresas que mais bem remunera tem a ver com a mentalidade, com a atitude de melhoria contínua. Quais são projetos, fluxos
ou coisas do dia a dia que você fez que realmente melhorou. Coisinhas que você vai fazendo, por mais que sejam pequenas, mas que você foi propondo melhorias gradativas. Ou seja, que você realmente foi fazendo ali as melhorias conforme você percebia. O que o recrutador está buscando dentro desse contexto? Ele está buscando se você é uma pessoa que tenha capacidade de melhorar alguma coisa, que tenha capacidade de observar oportunidades e propor a melhoria. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um projeto e você descubra que um cliente em específico, ele prefere que a apresentação seja encaminhada antes. Você percebe que ele se sente menos ansioso, ele fica muito mais tranquilo durante a apresentação, já que tem o material já encaminhado por e-mail antes. Então, se você já percebe que o seu cliente tem esse tipo de ansiedade, essa ânsia, né, por ver o material já pronto, e você propõe isso como uma boa prática, você encaminha o material antes e você fideliza aquele cliente, e isso significa que você teve uma atitude de melhoria contínua, alguém que percebeu uma oportunidade. Em vez de você fazer exatamente do jeito que está escrito, você ainda propõe uma melhoria, mesmo que seja tão pequenininha como essa. Isso significa que você é uma pessoa que está atenta, que é uma pessoa que tem uma visão crítica do que pode ser melhorado. O quarto ponto mais buscado pelas empresas que mais bem remunera tem a ver com a questão de aprendizado rápido. Então, quais são os exemplos reais que você já viveu e que tem a ver com essa atitude, com essa questão de você conseguir aprender algo novo e rápido? E o que aconteceu na hora que você aplicou? Como que você buscou essas informações? Principalmente situações em que ninguém te pediu para você ir lá buscar, mas você foi lá no YouTube e procurou uma forma de fazer e resolveu. Então, situações como essa também denota que você tem uma agilidade mental, você é ligeiro, você vai lá, procura uma solução e ainda aplica. Então, esse nível de aprendizado de alguém que é capaz de absorver as informações e aplicá-las. Quais são os exemplos reais que você viveu em relação a aprendizado? Beleza? Então, dito tudo isso, você vai estar muito bem preparado para a entrevista. Tenho certeza que se você passou por todas essas dicas, você realmente fez tudo isso, você vai estar milhas à frente de outros demais candidatos. A maioria, 90% dos candidatos não fazem esse exercício, não fazem. Os únicos candidatos que mais fazem isso, você vai ver, geralmente são pessoas que estão se candidatando às posições de diretoria, de presidência, vice-presidência. Por quê? Porque são pessoas mais preparadas, são pessoas que já tiveram essa dica, por isso que estão nessa posição de comando das empresas, entendeu? Então é importante que você considere essas dicas que eu estou trazendo de uma forma totalmente gratuita, de uma forma que seja boa para você, para sua carreira, porque isso faz parte do lema da RH Papo Reto, que quer democratizar essas informações que vão potencializar a sua carreira, beleza? Então depois, se der tudo certo, se você conseguiu seguir essas dicas e foi aprovado, volta aqui nos comentários e me diga se deu certo aí para você. É isso aí, agora sim, fui!